Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso número 12. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte, filhos amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai falar conosco sobre como alguém que deseja ser salvo deve viver na face da terra. Porque nós desejamos ser salvos, nós desejamos entrar no reino de Deus, nós desejamos no final da nossa batalha alcançar a coroa da vida que o Senhor tem preparado para os seus. Só que o que o Senhor espera de nós e como que nós devemos viver a nossa vida aqui na terra, para que tenhamos a oportunidade de naquele grande dia sermos servos do Senhor, entrarmos no teu reino e podermos para sempre estar servindo a Deus na sua presença. Existem algumas coisas que nós precisamos fazer, existem algumas condutas e algumas formas nas quais nós devemos viver e andar aqui nessa terra, para nós termos um dia a oportunidade de ir morar com o Senhor. E a primeira exigência, a primeira coisa que precisamos efetuar e realizar em nossas vidas é ter uma fé verdadeira. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que então, aquele que deseja entrar no reino de Deus, ele precisa, a primeira coisa é ter uma fé genuína e uma fé verdadeira. A salvação, a Bíblia fala que a salvação ela é através da fé. Só que o que é a fé? Em Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então a fé, ela não é somente acreditar. A fé não é ter um sentimento bom. A fé não é achar que tudo vai dar certo. Não, a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então eu preciso que você entenda que quando nós fizemos um trabalho aqui, como nós fizemos de oração sobre a vida do nosso amado irmão José, não foi tão somente uma oração. Precisamos enxergar com olhos espirituais de fé e ver que algo no mundo espiritual de Deus aconteceu. É assim que nós precisamos levar a nossa vida, é assim que nós precisamos ter a nossa comunhão com Deus. Nós temos uma fé palpando aquilo que é invisível. Temos uma fé onde a gente consegue tocar aquilo que nós não conseguimos ver, mas aquilo que nós cremos que está ali. Aleluia! Porque a Bíblia fala que o Senhor Ele criou tudo. A Bíblia fala que o Senhor Ele fez tudo em 7 dias. Em 6, no 7º Ele descansou. Então Ele é um Deus real, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus verdadeiro. E nós precisamos entrar na presença dEle com uma fé sobrenatural. E quando eu digo fé sobrenatural, não é uma fé onde você acredita que a porta vai abrir. Não é uma fé onde você acredita que você vai prosperar. Não, eu não estou falando sobre positividade. Eu estou falando sobre confiança no reino infalível de Deus. Essa é a fé que o Senhor deseja que o salvo tenha. Uma fé onde quando você trombar com alguém na rua e essa pessoa estiver endemoniada, você sem titubear, vai pôr a mão na cabeça e vai repreender o demônio. Uma fé onde você sendo um servo de Deus, o teu vizinho sabe que você é crente, ele vai bater na tua casa, você vai entrar na casa dele, vai levar um óleo, vai ungir o doente e o doente vai ser curado. Uma fé onde você crê que mesmo que esteja um caos dentro da tua casa, você vai dobrar o joelho e Deus vai agradar e vai fazer algo sobrenatural. Porque se nós não caminhamos com esse nível de fé, o nosso jejum, como foi falado, a nossa oração, ela deixa de ser algo sobrenatural e ela se torna algo mecânico. A oração, o jejum deixa de ser algo que passa a agradar a Deus para ser algo que infelizmente, na maioria dos casos, enoja ao Senhor. Meu Deus! Então que nós venhamos a fazer uma autoanálise nessa noite.
Qual o nível de fé que eu tenho? Será que a minha fé é uma fé superficial? Ou será que a minha fé é uma fé sobrenatural? Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então tudo que nós estamos fazendo aqui é buscando agradar ao Senhor. Só que se sem a fé eu não consigo agradar a Ele, significa que a fé é um ponto onde eu e você não podemos errar. Além disso, o salvo, ele precisa considerar que o reino de Deus é mais real do que tudo. Em Colossenses 3:2 diz assim, ó: pensai nas coisas lá do alto e não daquelas que são daqui da terra. Então o salvo, aquele que crê no reino sobrenatural de Deus, ele tem que viver, ele tem que acreditar, ele tem que se comportar como se o reino de Deus fosse mais sólido do que tudo que nós vemos. Porque não é como se fosse, porque o reino de Deus é mais sólido. Então como que nós temos levado a nossa vida? Nós temos levado a nossa vida espiritual com Deus de forma superficial? Ou nós temos acreditado, nós temos uma convicção, nós materializamos o reino dele e nós cremos do fundo da nossa alma que o reino dele, que os céus, que o operar dele é mais sólido do que tudo que nós temos? Porque tem uma grande diferença entre você ser e você parecer. E o Senhor não quer mais que nós venhamos a parecer crentes. O Senhor deseja que nós venhamos a verdadeiramente ser crentes. E um crente, além de ele ter fé, além disso, ele precisa considerar que o reino de Deus é mais real do que tudo. Porque se nós andarmos com essa convicção, aí a gente vai começar a dar trabalho para o inferno. Se nós andarmos nessa convicção de que o reino de Deus é mais sólido do que tudo, aí nós vamos andar, como a Bíblia fala, como astros na terra, aparentando não ter nada, mas tendo tudo e enriquecendo a muito. Aleluia! Mas a gente precisa acreditar, José. A gente precisa crer que o reino dele é mais sólido e é mais real do que tudo. Então não importa o que eu estou passando, o reino de Deus é sólido. Não importa a aflição que eu esteja vivendo, o reino de Deus é sólido e é maior. E a Bíblia nos mostra que uma vez que a gente tem fé, e uma vez que a gente considera o reino de Deus sólido e mais real do que tudo, aí nós começamos a precisar, de maneira urgente, a mudar completamente o nosso jeito de viver. Aleluia. Olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se faz novo. Aleluia. O que o Senhor espera do salvo? O que o Senhor espera de nós? O Senhor espera que nós venhamos a viver de forma totalmente diferente da forma como nós vivíamos. Aleluia. A Bíblia fala que sim, a quem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas passadas já passaram, ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. Então é uma nova mente, são novos lábios, são novos ouvidos, são novos olhos, são novas roupas, são novas condutas, são outros ambientes. É uma vida completamente nova que o Senhor espera de nós. Porque a Bíblia fala que quem está em Cristo se torna uma nova criatura. Então se nós não hoje somos uma nova criatura, significa que nós estamos vindo para a igreja, mas não estamos em Cristo. Meu Deus! Vir para a igreja e estar em Cristo são coisas completamente diferentes. Você pode vir para a igreja, mas pode não estar em Cristo, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Se fosse para a gente continuar igual, se continuar vivendo a mesma vida de sempre, nos desse a oportunidade de nos salvar, Jesus não precisava ter vindo. Se eu vivendo na minha própria forma, na minha própria conduta, ao meu bel prazer, eu fosse conseguir entrar no reino de Deus, o Filho de Deus não precisava ter sido morto no meu lugar. Mas é necessário uma nova vida. É necessário uma vida completamente diferente. É necessário ser uma nova criatura. Então as músicas que você escutava antes, sinto muito, não vai poder escutar mais. As palavras torpes que ficavam nos teus lábios, que ficavam na tua boca, sinto muito, mas não vai poder ficar mais. Os vícios que você carregava, que você carregou por anos, sinto muito, mas não vai poder mais continuar carregando, porque em Cristo é necessário que sejamos uma nova criatura. Aleluia! Então as roupas que você usava antes, sinto muito, vão ter que mudar. As
forma como você se portava, a forma como você reagia, a forma como você explodia em algumas situações vão ter que mudar. Porque senão nós não podemos entrar no reino de Deus. Eu não estou aqui para te enganar, eu estou aqui para te mostrar e te apontar o caminho. Quando Cristo entra, tudo tem que sair. Quando Cristo chega, tudo tem que se tornar diferente. Quando a sua vida está em Cristo, todas as coisas precisam ser novas. Quando você está em Cristo, você precisa se tornar uma pessoa completamente irreconhecível. Aqueles que te conheciam na época que você era ímpio, tem que olhar para você e falar assim: quem que é essa mulher que eu não conheço mais? Quem que é este homem que eu fiquei 20 anos ao lado dele e hoje ele está irreconhecível? Por que isso acontece? Porque não é mais ele, mas é Cristo vivendo nele. Não é mais a velha criatura, é uma nova criatura em Cristo Jesus. É muito fácil um evangelho que vem para a igreja, que vai ter porta aberta, vem para a igreja, que vai ter bênção, vem para a igreja, que vai ter vitória, e não tem aqui a cruz. É muito fácil esse evangelho, mas é um evangelho mentiroso. Jesus não está interessado em te prosperar, Ele está interessado em primeiro salvar a tua alma. Aleluia. Se você seguir certinho, Ele te prospera. Mas Ele está muito mais interessado em salvar a tua alma do que em te abençoar. Porque a maior bênção que você pode ter é ser salvo por Ele. Aleluia. Só que infelizmente é necessário pagar um alto preço. E que a maioria das pessoas não está disposta a pagar esse alto preço. Porque nós, desde a nossa criação, nós estamos atrás de satisfazer o nosso próprio desejo. Estamos atrás de satisfazer a nossa própria vontade. Só que Jesus, quando Ele entra, não tem mais meu desejo, não tem mais minha vontade. Então que nós temos a fazer uma autoanálise. Será que verdadeiramente estamos em Cristo? E para afirmarmos que estamos em Cristo, precisamos ser uma nova criatura. Ou seja, não deve ter mais nenhuma vírgula do nosso passado no nosso presente. Meu Deus! Se a gente for analisar a nossa vida de ponta a ponta, o que ainda tem da velha criatura? Meu Deus! Se a gente for analisar a nossa vida por completo, o que ainda tem dos meus antigos costumes? O verdadeiro cristão, nova criatura, quando ele faz essa autoanálise, ele não acha nada. Nós estamos há 5, 10, 15, 20 anos na igreja. Não podemos continuar os mesmos. Não podemos continuar com a mesma conduta. Não podemos continuar com a mesma vida. E por quê? Porque não estou aqui para te falar e te ensinar sobre outros deuses. Eu estou aqui para te ensinar sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 15, ele diz o seguinte: seja santo, porque eu sou santo. Então como que um verdadeiro cristão, como que um servo de Deus, ele deve andar? Em santidade. Então se o verdadeiro servo de Deus, ele tem que andar em santidade, não dá para ele andar em santidade com um cigarro na boca. Não dá para ele andar em santidade com um copo cheio de cerveja. Não dá para ele andar em santidade com música do mundo dentro do carro, porque são exatamente como água e óleo, as coisas não se misturam. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós assistimos, tudo que nós escutamos tem uma forte influência na nossa vida. Começa só a escutar a rádio mundana para você ver. Isso vai entrar na tua mente, daqui a pouco você está pensando no que não presta. Se é difícil sem as músicas do mundo, imagina com as músicas do mundo. Se nós já temos as nossas concupiscências e desejos da carne, mesmo buscando ter uma vida de oração, de santidade, ainda assim somos tentados 24 horas por dia. Que dirá se a gente ainda der brecha? Ser um cristão Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, não dá. É sim, sim e não, não. Porque a Bíblia fala que passa disso é de procedência maligna. Precisamos ter uma vida de santidade. Isso é, entre aspas, é algo amargo? É amargo, mas não tem outro caminho. Aleluia! Falar que você vai ter que dizer não para a tua própria vontade é algo que para a tua alma é algo prazeroso? Não é. Mas o que você deseja? Você deseja 80 anos de vida de prazer aqui na terra e a eternidade queimando no inferno?
Ou você deseja uma vida de 80 anos de peleja aqui na terra e a eternidade nos céus ao lado de Deus? O caminho para o inferno parece o céu, mas o caminho para o céu parece o inferno. A gente tem que entender que Deus exige de nós uma vida de santidade. Então, se eu sirvo a Deus, não pode ter um palavrão na minha boca. Não pode. Porque a Bíblia fala que quando aquele homem teve aquela visão, que ele viu os serafins falando santo, 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 a primeira coisa que ele falou foi: ai de mim, que sou homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia fala que nós vamos ter que dar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Está vendo como Deus ele é um Deus de detalhes? Está vendo como nós servimos a um Deus onde a santidade dele é um grau elevadíssimo? E se a santidade dele é um grau elevadíssimo e ele exige a santidade, é porque não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Aleluia! E avançando, e como que deve viver um verdadeiro servo de Deus? O verdadeiro crente, ele deve viver em um arrependimento constante. Em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Nós sabemos que nós somos tentados todos os dias. Nós sabemos que nós somos propensos a cair em pecado a toda hora. E o que nós temos feito com isso? A gente tem que aprender com o Senhor a viver em um constante arrependimento. A gente não pode dar brecha para o pecado acumular. Porque quando o pecado acumula, o inferno cobra com juros compostos. A gente tem que ser o seguinte, irmãos: vacilei aqui, pastor, o arrependimento tem que ser na hora. Aleluia! Deus! Cometeu algo que deslizou, que desagradou a Deus, cometeu algo que entristeceu o nome do Senhor. Às vezes no impulso da carne você fala algo, você sente algo, na hora se arrepende, na hora pede perdão. Não deixa o diabo te pegar na curva, não deixa o pecado acumular. Nós temos que viver em um constante arrependimento. Aleluia! Esse concerto não tem que ser feito só na quarta, esse concerto tem que ser feito várias vezes por dia. É um concerto de manhã, é um concerto na hora do almoço, é um concerto de tarde, é um concerto de noite. Não porque você está vivendo em pecado, mas você está buscando não pecar. Constante arrependimento. Não deixa para se arrepender só na igreja. Não deixa você chegar na tua casa que você vai dobrar o joelho antes de dormir. Não deixa. Vai se consertando ali, ó. Enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto a vida está acontecendo. Porque quando você desliza e na hora já ergue as mãos, já pede perdão, já se conserta com Deus, Deus começa a te olhar diferente. Deus começa a olhar para você e fala assim, ó: tá entendendo que o meu reino é mais sólido? Tá entendendo que o meu reino é real? Porque se não fosse sólido, pastor, se não fosse real, ele ia deixar. Mas não, na hora ele já entra em arrependimento. Na hora ele já se conserta. Lendo a palavra de Deus em Romanos 12:9, eu fiquei surpreso com o que o Senhor fala na Bíblia. Em Romanos 12:9 diz assim, ó: odiai o mal e apegai-vos ao bem. E algumas outras traduções falam: odiai ao pecado e se apegai ao bem. Existe uma grande diferença entre você evitar o pecado e você odiar o pecado. Muitas das vezes a gente está na casa de Deus, muitas das vezes a gente está na igreja do Senhor e a gente está evitando o pecado. Só que pecado não é para ser evitado, pecado é para ser odiado. Porque quando você evita, é como aquele gordinho que está de dieta, mas ele está sempre flertando com a pizza. E se der bobeira, ele vai pegar um pedaço. É verdade. Meu Deus. Não é para você olhar para o pecado como se fosse uma pizza, é para você olhar como se fosse um pratão de salada, de legumes e carne. E muitas pessoas não gostam. Isso é odiar o pecado. Meu Deus. O relacionamento que nós devemos ter com o pecado é um relacionamento que deve ser 100% baseado em repulsa. Você não tem que ouvir uma música do mundo e falar: eita, na sua alma. Muitos falam: época boa que passou. Não.
Você tem que ouvir a música do mundo e falar assim: meu Deus do céu, eu só cantava lixo, Glória a Deus. eu só vivia lixo. E você tem que começar a desenvolver uma repulsa. Meu Deus. Porque enquanto a gente ainda vive evitando ele, tendo ele como prazeroso, tendo ele como bonitinho, tendo ele como algo, eu não posso ver, não. O relacionamento que a gente tem que ter com o pecado é muito mais profundo com Deus em relação a olhar para o pecado e ter nojo. Então a nossa oração não deve ser: Senhor, me ajuda no pecado, não é? A oração é: Senhor, me ajuda a ter nojo do pecado. Me ajuda a sentir o cheiro das coisas que desagradam ao Senhor e meu estômago embrulhar na hora. Me ajuda a não querer ter nenhum tipo de relação com aquilo que desagrada ao Senhor. Um outro ponto que o verdadeiro cristão deve viver é viver com urgência espiritual. Meu Deus. E o que é, Douglas, viver com urgência espiritual? Efésios 5,16 diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. O nosso problema é que a gente não vive com urgência espiritual. A gente acha que vai ter mais uma semana, a gente acha que vai ter mais um culto, a gente acha que vai ter mais um mês, a gente acha que vai ter mais um ano. A gente sempre deixa para se converter amanhã. Só que não. A Bíblia fala: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? A gente tem que viver com urgência espiritual. Você tem que pedir perdão para Deus e consertar com o Senhor várias vezes ao longo do dia, porque você não sabe se você vai ter uma nova oportunidade de se consertar e de pedir perdão. A nossa partida vai ser como abrir e fechar de olhos. Quem já teve um mal súbito, quem já desmaiou, quem já foi parado e às pressas ao hospital, quem já teve um AVC, quem já ficou desacordado, a pessoa sabe que ela está bem, daqui a pouco ela acorda. Já aconteceu, já foi, não dá tempo de falar nada, não dá tempo de orar, você consegue orar nem na sua mente, você simplesmente apaga. É verdade. Isso pode acontecer comigo aqui pregando. Então é por isso que eu e você precisamos viver numa urgência espiritual. Eu e você não temos tempo para se converter. Eu e você não temos tempo para se consertar. Meu Deus. Tem que ser agora. Tem que ser hoje. Aleluia. Tem que ser ontem. Aleluia. A gente não pode ficar postergando, deixando para amanhã. Como falam no mundo, empurrando com a barriga. Não, pecado é algo para ser resolvido, algo para ser abandonado, algo para ser deixado. E por que nós temos que viver em urgência espiritual? Porque precisamos viver com consciência do julgamento. Aleluia. Olha o que diz em Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, por que eu vou andar em urgência espiritual? Porque eu vivo com a consciência do juízo e do julgamento de Deus. Porque eu sei que quando chegar a minha hora e quando chegar a tua hora, eu não vou ter uma nova oportunidade. Você não vai ter uma nova oportunidade. Do outro lado, Meu Deus. quando a gente abrir os olhos novamente, a gente vai se dar no tribunal de Cristo. Então precisamos caminhar com essa consciência do julgamento. O diabo ele é tão sujo e o homem é tão louco que ele caminha acreditando que vai ter sempre uma nova chance, uma nova oportunidade. Vai ter sempre o dia do amanhã. E muitas pessoas passam anos assim, até que o amanhã não chega. E até que aquela pessoa fala: perdi a minha última chance. Gente, eu não sei quantas vezes eu subi aqui para pregar de pecado. Eu não sei quantas vezes o pastor subiu aqui para pregar de pecado. Então se você ainda está cometendo um pecado, Meu mesmo Deus. depois de já ter escutado tudo, é porque você realmente está interessado em ir para o inferno. Meu Deus. Interessado, desejoso de ir para o inferno.
E às vezes é essa consciência que a gente tem que ter. A gente tem que olhar para nós mesmos e ser sincero com a gente mesmo. Essa vida que eu estou levando é uma vida onde eu estou desejando ir para o inferno. Meu Deus. Porque só quando a gente se confronta, só quando a gente fala a verdade para nós mesmos, só quando a nossa ficha cai, é que a gente muda de postura e que a gente muda de vida. É verdade. Porque não adianta a minha esposa estar acima do peso e eu querer que ela emagreça e ela não querer emagrecer. Porque ela vai comer escondido. É verdade. Onde você quer chegar? Eu quero chegar que não é o teu pastor, não é o teu presbítero, não é o teu irmão da igreja que precisa querer que você largue o pecado, que você se liberte. É você que tem que querer, é você que tem que olhar para aquilo que você está vivendo e falar assim, ó, essa vidinha vai me levar pro abismo. Uma vez que você tem essa consciência, sair do buraco fica mais possível. É verdade. Porque enquanto não, a gente está sempre esperando alguém jogar a boia. A gente está sempre esperando algum salva-vidas vir nos buscar. Mas a responsabilidade principal não é do outro, é minha. Porque a salvação, ela é individual. Mas Douglas, como que eu faço para eu conseguir ter essa vida espiritual? Como que eu faço para eu conseguir ter ódio do pecado? Como que eu faço para conseguir viver uma vida de santidade? Não tem como, se você não tiver uma vida espiritual com Deus. Não tem como. Assim como foi falado, não tem como você ter uma vida espiritual, você viver uma vida de santidade, uma vida de retidão, se você não tem uma vida de oração. Não tem como. Não tem como você se manter firme na presença de Deus se você não tem uma vida de jejum. Não tem como. Porque você vai estar querendo lutar uma luta que é espiritual, com recursos carnais. Então como anda a sua vida de disciplina espiritual? É bem verdade o que foi falado hoje. É bem verdade o que foi ensinado nessa noite. Que não é somente o que você faz, mas é como você faz. Só que da mesma forma que aquele que está jejuando errado está desagradando a Deus, o que não está jejuando também está desagradando. É verdade, Deus. Da mesma forma como aquele que está orando para o seu bel prazer está desagradando a Deus, aquele que não está orando também está desagradando a Deus. Aleluia. Então antes da gente querer fazer o melhor, primeiro a gente tem que fazer. Aleluia. Primeiro a gente faz, depois a gente faz o melhor. O nosso problema é que por a gente não hoje, no estado atual, conseguiu fazer o melhor, a gente não faz. Meu Deus. Verdade. Tem que fazer uma oração padrão, premium espiritual? Tem. Mas hoje você não está nessa condição. Então faz do jeito que você está e vai melhorando com o tempo. É verdade. É necessário fazer um jejum padrão ouro? É necessário, é bíblico, porque é um jejum que o Senhor recebe. Mas você hoje está 20 anos sem jejuar, você não vai conseguir começar a entregar esse grau de jejum. Então começa do jeitinho que dá e vai melhorando. Não tem como você melhorar uma coisa que você não faz. Meu Deus. E é necessário numa vida espiritual a gente fazer. Primeiro a gente faz, depois a gente vai melhorando. Primeiro a gente bota uma constância de orar 20 minutos. É pouquinho? É pouquinho, mas é melhor que você não orar nada. Primeiro você faz um jejum uma vez por mês, da hora que acorda até o meio-dia. Gente, muitos ímpios não tomam café da manhã. Não é mérito muito isso. Muito jejum não tem, muitos ímpios, pastor, não tem fome de manhã, ele acorda de manhã para trabalhar, você vai almoçar 3 horas da tarde, estão jejuando também. Mas se você nunca jejuou, vai jejuar das 7 ao meio-dia, parabéns, meu irmão. É só se movimentar espiritualmente. Depois dessa pegada aí, o Senhor vai te dar tanta graça que você vai 3 dias direto. 3 dias direto. Começa com aquele dia das 7 ao meio-dia. Porque se nós não temos uma vida espiritual, nós não conseguimos continuar na presença de Deus. É necessário termos uma vida de constante leitura da palavra. Aleluia. Porque a leitura da palavra ela traz vida. Mas eu não entendo, gente. Eu tenho pra mim que a Bíblia às vezes é como um remédio. Você não entende nada da bula. Mas se você tomar o remédio, resolve. Eu lembro da minha avó.
Perguntava pra minha avó, você entendeu? Eu não entendi nada. Mas ela falava assim, mas eu tô sentindo que minha vida tá melhorando. Por quê? Porque a Bíblia é assim. É verdade. Você não tá entendendo, mas você tá vendo, ela tá te lavando, ela tá te purificando, ela tá te sarando, ela tá te curando. Só que o nosso problema é, como eu não entendo, eu não leio. A gente faz você entender. Porque além de você entender que o Senhor vai trabalhando no teu coração, daqui a pouco você está entendendo, daqui a pouco você está brigando, mas o importante é você começar. Ah, mas eu não consigo ler. Dá um sono. Pega um versículo lido e meditado ao longo do dia. Eu vou ficar o dia inteiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não vai para outro versículo, fica nesse. Vai tomar esse remedinho de 6 em 6 horas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Isso vai começar a trazer efeito para a tua alma. Aleluia. Uma vez que a gente começou, está tendo fé, está obedecendo, está vivendo em santidade, está começando a ter as práticas espirituais, porque hoje o tema da palavra é como que o Senhor deseja que o santo viva. É necessário que nós venhamos a vigiar constantemente. Mateus 26:41 diz assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero chamar a sua atenção para a parte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não está sendo falado esse versículo para alguém que está no limbo espiritual, para alguém que está mal, não, está falando para alguém que está posicionado, está falando para alguém que está bem, está falando para alguém que está de pé, vigiar e orar para que não entre em tentação. O espírito está pronto, está jejuando, está orando, está buscando uma vida de santidade, mas a carne é fraca, então levanta a guarda. Aleluia. Nós não podemos abaixar a guarda. O crente tem que estar de guarda alta 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É sempre guarda alta, vigiando, orando. Por quê? Porque o diabo está louco para me pegar. Está louco. Assim como o diabo também está louco para te pegar. A Bíblia fala que ele é como um leão que anda em derredor bramando, buscando quem que ele pode tragar. Ele me observa, ele te observa, ele está louco para te pegar e para me pegar. É por isso que a Bíblia fala sobre vigiar e orar. Vigilância. A vigilância não é para quando as coisas estão acontecendo. A vigilância é para as coisas não acontecerem. É igual arrumar telhado. Não é para arrumar telhado quando está chovendo. É verdade. Manutenção é feita quando está sol, pastor. Está sol. Você sobe no telhado e repara o telhado. Para quando a chuva chegar, você não ser pego desprevenido. Isso é vigiar e orar. É verdade. O vigiar e orar é você acordar no dia e não estar em pecado. Hoje eu acordei sentindo a presença de Deus. Guarda alto. Aleluia. Não é aquele dia que você acorda meio virado, você acorda meio da vez, você acorda meio azedo. Que nesse dia as coisas já começaram ruim. Vigiar, você está alerta quando as coisas estão bem. Verdade. O nosso problema é que a gente quer ser sempre algo emergencial, entendeu? A gente espera as coisas ficar ruins para consertar. Não. Vigia quando as coisas estão bem. A gente já está terminando no final, está caminhando no final. Uma outra coisa que o Senhor deseja que venhamos a praticar, aquele que quer ser salvo, aquele que quer ir para o céu, é colocar Deus como prioridade. Glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia nos mostra em Mateus 6,33 que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Deus precisa ser a nossa prioridade. Porque quando Deus não é a nossa prioridade, quando a nossa prioridade ela acaba se tornando o trabalho, acaba se tornando a esposa, acaba se tornando a família, a vida vai ruir. Deus precisa ser a prioridade. E nós conseguimos enxergar que uma coisa é prioridade para nós quando nós gastamos e investimos tempo naquilo. É verdade. A tua saúde é prioridade para você quando você está se cuidando o dia inteiro, que você come, que você faz atividade física, nos médicos que você vai. É verdade. O teu trabalho é uma prioridade para você quando você acorda cedinho, passa 13, 14 horas trabalhando. Mas e Deus? E o Senhor? Porque você vai morrer, o dinheiro vai ficar. É duro falar isso, mas a esposa tem direito de casar com outro. Biblicamente. Morreu, o dinheiro fica, a esposa casa com outro e o outro gasta o teu dinheiro.
E você foi pro inferno. A gente brinca, mas é verdade. Foi um leão trabalhando. E nada de joelho. Vai ter outro que vai ficar na sombra que você plantou. É verdade. Porque o reino de Deus não foi uma prioridade para você. É tão complexa essa coisa de ser crente, pastor. É tão complexo, é tão difícil, irmão Eduardo. Mas não tem outro caminho. Aleluia. É verdade, irmão José? É difícil, é duro. Ser crente é duro. É, irmão José? José é duro. Mas, gente, não tem outro caminho. Aleluia. Então o Senhor deseja que nós venhamos a começar a viver nesse sentido que Ele falou conosco. Tem uma vida onde você crê, tem uma vida onde o reino dele se torna real, mais real do tudo. Tem uma vida onde você tem uma vida de santidade, você odeia o pecado, onde você tem uma disciplina espiritual, onde o céu se torna uma prioridade para você. Vai acompanhando, vai caminhando, vai fazendo. Porque o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está falando assim, ó: opera a vossa salvação. Aleluia. Ou seja, o Senhor está falando para nós nessa noite: opera a salvação de vocês. Aleluia. Vai fazer, vai praticar, vai pro jejum, vai pro joelho, vai pra obediência, vai pra renúncia, mas vai operando a sua salvação. Aleluia. Amém?